vamos trabalhar um pouquinho sobre questões aplicáveis, questões de concurso ali, questões da OAB aplicáveis a essa temática que nós tratamos até agora sobre essa nossa aula. Vamos para a primeira questão, todas elas nesse bloco aqui, questões que já foram aplicadas no exame da ordem, tá? Situação, problema, tá? Apresentado pela Fundação Getúlio Vargas. Ó, Vanessa e Vitor vivem com o filho Marcelo, criança de 6 anos de idade, na casa dos avós paternos, tá? Então, ó, Vanessa e Vitor vivem com o filho Marcelo, criança de 6 anos de idade, na casa dos avós paternos, tá? Do pai. Em um trágico acidente, Vitor veio a falecer. A viúva, logo após o óbito, decide morar na casa de seus pais com o filho. Então, ela quer ir lá para a casa dos pais dela, dos avós maternos, tá? Após 10 dias já residindo com os pais, Vanessa, em depressão e fazendo uso de entorpecentes, deixa o filho aos cuidados dos avós maternos e se submete a tratamento de internação em clínica de reabilitação. Decorridos 20 dias e com alta médica, Vanessa mantém acompanhamento ambulatorial e aluga apartamento para morar sozinha com o filho. Os avós paternos, aí os avós paternos, ó, observem bem o enunciado da questão. Eles moraram, o casal morava com os avós paternos, tá? E o filho. E aí veio um trágico acidente, morreu o marido, tá? Pai da criança. E aí a Vanessa foi com o filho residir na casa dos pais dela. Ela, drogadita, com problemas de depressão e uso de entorpecentes, ela decide então se submeter a um tratamento de internação e deixa o filho aos cuidados dos pais dela, dos avós maternos. Nesse contexto, os avós paternos, então os pais do falecido Vitor, né, ingressam com a ação de guarda do Marcelo, tá, da criança, afirmaram que sempre prestaram assistência material ao neto, que com eles residia desde o nascimento até o falecimento de Vitor. Citado, Vanessa contestou o pedido de guarda, alegando estar recuperada naquele momento de sua depressão e da dependência química. Afinal, ainda demonstrou possuir atividade laborativa e que obteve vaga para o filho em escola. Os avós maternos, por sua vez, ingressaram com oposição ao pedido. Aduziram que Marcelo ficou muito bem aos seus cuidados e que possui um excelente plano de saúde que possibilitará a inclusão do neto como dependente. Olhem só o contexto fático que o examinador trouxe para a questão do exame da ordem. Então, uma série de problemas, né, atrelados à questão da drogadição e à questão da disputa aí de guarda entre já as duas esferas, os dois avós, né, os dois núcleos, né, de avós. Então, sobre a guarda de Marcelo, à luz da proteção integral da criança e adolescente, assinale a afirmativa correta. Então, à luz do que fala o princípio da proteção integral e as disposições estabelecidas pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Alternativa A. Marcelo deve ficar com as avós maternos, com quem por último residiu, em razão dos benefícios da inclusão da criança como dependente do plano de saúde. Marcelo deve ficar na companhia dos avós paternos, pois sempre prestaram assistência material à criança que com eles residia até antes do falecimento de Vitor. C. Marcelo deve ficar sob a guarda da mãe, já que nunca abandonou o filho e sempre cumpriu com os deveres inerentes ao exercício do poder familiar, ainda que com o auxílio dos avós. D. Em programa de acolhimento familiar, até que esteja cabalmente demonstrado que a genitora não faz uso de entorpecentes. Bom, gente, aí é aquela questão que o examinador lança o problema e querem que o candidato responda, né, justamente tendo uma visão bem ampla do sistema jurídico. Então, ele não está pedindo para que vocês apresentem aqui a letra fria da lei, para que vocês façam uma interpretação de acordo com a sistemática e com os princípios que são abarcados pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Nessa ótica, recordam da tomada que a gente fez acerca do direito da convivência familiar e comunitária, onde a gente trabalhou que a família natural é aquela composta pelo núcleo, né,
dos pais ou um dos pais e os filhos, tá? Que também, por sua vez, pode ser ampliada nas figuras dos avós. Nesse caso concreto, a disputa está entre os avós, né, e a mãe. A mãe, ainda que com todo o problema que ela tenha vivenciado, com todo o problema de drogadição, pelo contexto fático trazido no enunciado, ela nunca abandonou o filho. Ainda que ela tenha precisado buscar o auxílio dos seus pais e o auxílio dos pais do então, né, do seu falecido marido, ela nunca abandonou o filho. E ela se submeteu ao tratamento e o próprio enunciado da questão nos trouxe que ela já estava recuperada. Voltem lá no enunciado e observem essa questão. Bom, dito isso, pela regra, como a gente já trabalhou pelo princípio da prioridade, né, da proteção integral da criança e adolescente e do melhor interesse da criança e adolescente, é que ele continue com os cuidados da mãe que não praticou contra esse filho nenhum ato de privação ou de violência ou de ameaça. Então não tem nenhum elemento justificador que nos imponha a necessidade de afastar esse filho do convívio da mãe. Que ela, ainda que com o auxílio dos pais ou dos então, né, sogro e sogra, ela sempre prestou o auxílio ao filho de acordo com a legislação. Então, a regra é a manutenção na família natural, a exceção é a colocação da criança sob a modalidade de família substituta. Nessa condição seria na modalidade de família substituta dos avós. Então, qualquer que sejam os avós aqui, tanto os maternos quanto paternos, não tenho até dúvida que eles vão ter carinho com a criança. Mas isso não afasta o direito que a mãe tem e o direito que a criança tem do convívio com essa mãe. Então, o examinador aqui, a resposta correta nessa questão é a alternativa C, tá? Porque ainda que a mãe tenha tido todo esse problema de depressão, de uso de substância entorpecente, ela nunca se afastou desse filho. Então, o raciocínio que devemos adotar na colocação de crianças em família substituta é o de prestigiar a família natural sempre que possível. E nesse caso, não vai haver nenhuma privação a essa criança, né, a manutenção dela com a mãe. Então, é só no caso excepcionalíssimo de não se conseguir manter dentro desse contexto que a gente vai colocar na família substituta. Então, deste modo, a alternativa C é a correta pelo gabarito da questão, tá? E é sim a correta de acordo com o enunciado, devendo então a criança Marcelo permanecer com a mãe Vanessa no núcleo, no seio da família natural, tá? A segunda questão...